Vamos falar agora de saúde. Cada vez mais as pessoas estão utilizando sem prescrição a medicação de corticoides quando estão gripadas, com dor de garganta ou com alergia sem saber desses riscos. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico referentes ao ano passado, o número de pessoas que se automedicam no Brasil é de 89%. E para falar sobre esses riscos da automedicação, eu recebo aqui no estúdio a farmacêutica Lucila Bandeira. Lucila, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada também pelo convite. Então, em 2014 esses números eram menores, eles estavam em torno de 75%, 76%. E aí, com a pandemia e com tudo aí que aconteceu nos últimos anos, nós tivemos um aumento. E nós sempre falamos sobre a questão do medicamento isento de prescrição, mas não é isento de orientação. Isso vale para todos. Eu estou falando dos isentos de prescrição, mas aqui a gente também pode abrir para todas as classes de medicamentos, né? Pois é, a gente fala assim muito, né? Às vezes a gente se automedica e se automedica pelo exemplo dos outros, né? Quer dizer assim, toma um remédio que fulano tomou e passou, olha, eu tomei e não senti mais nada, né? Então assim, você acaba se automedicando por outras pessoas sem saber dos riscos daquilo, né? Assim, com você que recebe todo dia pessoas na farmácia, né? Para se orientar, às vezes elas, não, eu venho aqui porque eu tomo isso aqui e aí se resolve o meu problema. Como é que é isso, assim? As pessoas, elas são um pouco, digamos assim, resistentes com relação à orientação de um profissional farmacêutico nesse sentido? Sim, eu acredito que é muito legal também a gente estar aqui conversando, divulgando, né, nos meios de mídia, porque o profissional farmacêutico, ele está lá para orientar. E ele é um profissional democrático, você consegue falar com ele quando chega na farmácia, assim como nós temos a equipe multidisciplinar de saúde, onde tem o médico, que é o prescritor, né, que faz o diagnóstico, nós estamos na farmácia para orientar. Então, não é porque deu certo com minha tia, com a minha prima, que vai dar certo para mim, porque o organismo de cada um é diferenciado. Então, precisa se avaliar todos os riscos de medicação. Tem que ter muito cuidado. Até porque às vezes você, assim, eu já tomei várias vezes, eu costumo tomar isso aqui, não dá problema nenhum. Pode ser que um dia dê, né? Nesse caso, quais são esses riscos da automedicação? Em especial os corticoides, a gente está num momento, um clima mudando, Sim. né? Muito calor, depois chove e a gente às vezes fica sem voz, a garganta, o nariz. Acho que é difícil encontrar uma pessoa que não tenha passado por isso esse ano, né? De crises recorrentes, eu, inclusive aconteceu isso comigo também. Então, como é que a gente consegue, né, ter essa balança e os riscos dessa automedicação, sobretudo para corticoides? Então, a classe de medicamentos de corticoides é uma classe de medicamentos anti-inflamatória. Então, ela é super indicada e, dependendo do caso, né, ela vai ser bem avaliada pelo profissional de saúde, o médico, o prescritor. Então, o que não pode é o excesso ou tomar de qualquer maneira. Então, nós produzimos corticoide, meu corpo, seu corpo produz o corticoide. Então, a partir do momento que eu coloco uma droga sintética análoga, semelhante a ele no meu organismo, eu posso estar aumentando aquele aporte, né? E isso daí pode causar consequências. Por quê? Porque eu já tenho a minha quantidade fisiológica. Então, eu vou tomar de qualquer maneira? Que tipo de infecção eu estou? É uma alergia? É uma situação de urticária? Enfim, tudo precisa ser avaliado. Então, os estados gripais, normalmente, o ideal é que você vá ao médico e faça uma avaliação. Não pode ser tomado de qualquer maneira. Pois é, Lucila, a gente, outro fato que preocupa muito, principalmente no período mais crítico da pandemia, foi a utilização indiscriminada de antibióticos, né? A gente viu que teve muita demanda, né? Até por desconhecimento do período, né? Hoje, o que a gente tem de informação hoje é muito maior, né? Isso. Muito maior, enfim. A ciência avançou muito rápido, isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo o consumo foi muito grande, né? A gente tem casos em hospitais de superbactérias, né? Essas exposições, às vezes você vai no consultório, né? Formou um pouco de secreção mais amarelada, Sim. já vai logo direto para o antibiótico. Em que momento a gente tem que ter cuidado com relação aos antibióticos? Então, os antibióticos, eles são prescritos, né, com retenção de receituário médico. Então, se existe aquele receituário para determinados dias, precisa ser obedecido. Normalmente,
lá pelo segundo, terceiro dia, os sintomas começam a desaparecer. As pessoas acham, às vezes, que estão curadas, né? E às vezes porque pegou um antibiótico que sobrou de alguém e toma aquela medicação 2, 3 dias. Né, Lucila? É muito perigoso, Laine, muito perigoso. Então, é muito legal que as pessoas leigas, elas realmente procurem o profissional de saúde, procurem o profissional farmacêutico. Ontem foi o Dia Internacional do Farmacêutico, é o profissional do medicamento. Né? E nós trabalhamos muito em conjunto com as equipes multidisciplinares, assim como o nutricionista cuida da dieta, né? O educador físico, da atividade física, nós cuidamos também das pessoas, da população, através da orientação do medicamento. E a gente tem a questão, você falou um ponto importante, né? Que é aquele remédio que sobra, eu vou continuar tomando se eu tiver os mesmos sintomas. Hoje já existe a possibilidade de remédios fracionados, né? Para você usar de acordo com aquela demanda de... são 7 dias, são 7 dias que eu vou tomar, né? Então, assim, existe esse risco de você guardar o medicamento, não tomei, melhorei, não finalizei o tratamento, estou bem, aquilo que sobrar, se eu sentir de novo, eu tomo. É mais um risco, né? Sim, porque os vírus, eles podem ser mutáveis. Eu posso pegar uma infecção respiratória e ter um outro tipo de infecção bacteriana, de repente, né? O vírus pode ser mutável, então não quer dizer que vai ser a mesma coisa. E o espaço de tempo também. Às vezes as pessoas pegam uma infecção viral, depois uma infecção bacteriana e acham que é o mesmo medicamento, de forma alguma. Com relação às crianças, né? A Sim. gente vê os quadros gripais cada vez mais constantes também. Você diz assim, nem precisa levar no médico e já fala, não, isso aqui é uma alergia. Né? É o famoso, é uma alergia, né? Que na verdade a gente precisa levar no profissional, né? Que possa avaliar essa criança para ver o quadro dela, enfim, até para não ter nenhuma complicação. Mas quando a gente fala assim, é uma alergia, vou dar um antialérgico, esse risco do antialérgico, assim, dado em várias vezes, né? A criança apresentou uma coriza, amanheceu com o narizinho irritado, vou para o antialérgico logo, já vou logo para o corticoide. Como é que isso, para o organismo tão novo, né, de uma criança, os órgãos ainda, né, já estão formados, mas uma vida começando, né, já sendo exposta várias vezes a medicamentos. O corpo, ele precisa também dar sinais. Então, a secreção, muitas vezes, é aquela própria, é expelindo, né? Então, se você já utiliza um medicamento, já achando que é um outro tipo de problema, você pode até estar impedindo o teu corpo fisiologicamente de trabalhar. Os antialérgicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos foram criados pela ciência de forma fantástica para nos ajudar de forma racional, correta e com determinada data para começar e para finalizar. A gente é acostumado muito a tomar o remédio, né, e não a prevenir. Você que está na linha da frente ali da farmácia, né? As pessoas costumam comprar, digamos assim, soro fisiológico para limpar o nariz, né? Porque isso é o que vai ajudar, bastante, né? Todo dia, se você fizer esse costume, né? Você vai evitar. Mas as pessoas, elas conseguem, o brasileiro em si já tem esse costume ainda, não, continua medicando em vez de tratando, ou de prevenindo. Tem mudado bastante, viu, Elaine? Principalmente com as orientações também partem de nós, né? Hoje nós temos até o consultório farmacêutico, onde o farmacêutico faz orientação naquele espaço reservado, privativo, com conforto. E aí o paciente, a gente orienta de todas as formas, tanto a orientação com relação ao soro, a orientação não farmacológica, também a alimentação, a hidratação. Então, eu acho que está mudando um pouco. É bom isso, né? Eu tenho fé. É bom porque a gente já vê de outra perspectiva, né? Sim. De prevenção, que é importante, né? Com a gente sempre prevenir antes do que literalmente remediar, né? Com certeza. E, Lucila, nesse caso, nesse trabalho de vocês como farmacêuticos, né? Os profissionais que estão nessa linha de frente nos ajudando a cuidar da nossa saúde, ampliar o trabalho de vocês, né? A gente vê as farmácias cada vez mais equipadas. Você hoje vai para tanto medir pressão como para solicitar uma ajuda numa medicação, como também, inclusive, para tomar vacina, enfim, né? Então, todo teste de gravidez, enfim, teste de glicemia. Como é que tem sido esse trabalho de vocês ampliado a partir de agora? Tem sido muito bom, né? A gente está começando ainda, eu creio que ainda falta muito para expandir, principalmente a questão da comunicação, das pessoas, as pessoas às vezes não sabem, e isso aí é uma resolução lá de 2013, onde lá fora, né, era muito disseminado, mas aqui no Brasil as pessoas ainda estão se adaptando. Mas é incrível, é fantástico, nós fazemos atenção primária dentro da farmácia,
né? Muitas vezes o paciente não tem o acesso ao público, ou mesmo não consegue ir no privado porque não sei, tá lotado, enfim. Ele vai na farmácia, ele consegue a atenção primária, né? Nós realizamos exames de colesterol com furinho no dedo hoje, fica pronto em 3 minutos. Consigo ver o HDL, o LDL, um exame de gravidez que antes esperava um pouco, você consegue fazer em 15 minutos. Então a gente consegue fazer tudo isso, avaliação corporal, de bioimpedância, com orientações, né? Os pacientes crônicos, diabetes, hipertensão, nós conseguimos fazer tudo dentro da farmácia. E vocês foram aliados nossos, né? Naquele período mais crítico, dos exames de Covid até a medicação, né? Auxiliar nesse sentido. Muitas vezes você não tinha para onde correr e na farmácia estava aberto, né? Para a gente tirar, inclusive até ficar centrado, como é que eu vou agir a partir de agora, né? Nosso agradecimento a vocês, essa parceria, viu? O trabalho de vocês sempre engrandece e nos deixa felizes, né? Que a gente cada vez mais, a gente tem que trabalhar pela saúde, né? Muito obrigada. É um prazer. Nós amamos cuidar. É do farmacêutico. Obrigada, Lucila, mais uma vez pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada também. E a gente agora vai ao intervalo.